Boa noite, amigo caminhoneiro. Vamos para mais um programa do Transportador para aquele que abastece o país. E hoje nós temos o prazer de entrevistar o deputado federal e membro da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Pública, o deputado Arnaldo Faria de Sá, que vai nos ensinar um pouquinho de como nós aposentar e falar um pouquinho dos nossos INSS, das nossas aposentadorias. O nosso boa noite, deputado. Boa noite, é um prazer estar aqui com você de novo, falando com os nossos caminhoneiros de todo o Brasil. Deputado, na sua opinião, a Previdência Pública corre o risco de entrar em colapso caso essa proposta de reforma da Previdência não seja aprovada? Essa é a propaganda enganosa que o governo está fazendo, assustando todo mundo, dizendo que se a Previdência não for reformada, ela vai quebrar. Mas, na verdade, quem quebra as contas do Brasil não é a Previdência, não. Quem quebra as contas do Brasil é os juros que nós pagamos. Mais de 50% do nosso orçamento de pagamento de juros. Agora começou a baixar um pouquinho, baixou 0,75, tem promessa de baixar mais 0,75, começa a ter uma engrenagem. E além disso, Norival, os ladrão, meu amigo, o que roubou-se na Petrobras, no BNDES, dos fundos de pensão, a culpa não é do aposentado, da pensionista. Portanto, tem que quebrar a cara de quem está falando essa bobagem. Aliás, eu já entrei com uma representação no Tribunal de Contas da União, pedindo... Eu estou até com ela aqui realmente para o senhor poder falar um pouquinho dessa representação que o senhor entrou e qual seria as suspeitas disso. A suspeita é que, na verdade, não existe o tal déficit propalado. A Seguridade Social, com toda a crise do último ano fechado, de 2015, fechou com um superávit de 22 bilhões de reais. E, portanto, não existe esse déficit propalado. Mas interessa vender o tal do déficit para aí, então, dizer que ela tem que ser reformada. Só um detalhe importante. No final do ano passado, o governo aprovou a DRU, Desvinculação de Receitas da União, que tirou, no ano de 2016, 120 bilhões da Seguridade Social. Ora, se está quebrada, como pode tirar 120 bilhões da Seguridade Social? E no período todo da DRU, que vai até 2023, vai tirar 1 trilhão de reais da Seguridade Social. E pela PEC do teto de gastos, tentaram esticar esse 2023 até 2036. Só não esticaram, que a gente percebeu esse gatinho lá e tiramos fora. Então, portanto, a Previdência não está quebrada e ela paga ainda benefícios assistenciais, benefícios rurais e está se sustentando. Apesar dessa cambada de ladrão, safado, sem vergonha, que vem dizer que a Previdência está quebrada. Quebrar a sua cara. Todo esse dinheiro que o senhor acabou de falar, ele seria dinheiro para ser colocado ele como pagando a aposentadoria ou ele pagando as partes de enfermaria, de remédio, algo nisso? Não, pagando, sem dúvida nenhuma, a questão relativa às matérias da Seguridade Social, que poderia pagar tudo sem nenhum prejuízo, como está alegando o governo. Mas, na verdade, o jogo é esse, é dizer que a Previdência está quebrada para fazer o jogo da privada. É isso que querem. Na época da FHC, tentaram fazer isso e não conseguiram, mas as grandes seguradoras internacionais vieram para o Brasil, entre elas até a AIG, American International Group, que quase quebrou lá nos Estados Unidos na crise de 2008, só não quebrou porque o governo americano bancou com mais de 70 bilhões de dólares. Portanto, a situação não está ruim. E lembro de um detalhe, naquela época foi criado um fundo Prever, era um fundo privado. Sabe quem bancava esse fundo? Bamerindos, Nacional e Unibanco. Os três... Deputado, o senhor é um defensor da Previdência Social e fala com conhecimento de causa. Na sua avaliação, essa reforma do jeito que está, ela será aprovada no Congresso? Olha, eu torço para que ela não seja aprovada, porque se ela vier a ser aprovada, nós acabaremos com a Previdência Social. Você vai ter que trabalhar 49 anos e ter 65 anos de idade para poder se aposentar. Como se você tivesse possibilidade de ter pleno emprego no país para a pessoa ter 49 anos de contribuição. O governo disse que tem 12 milhões de empregados, é muito mais do que 12 milhões, Norival, porque eles não consideram nessa pesquisa de desempregado o cara que parou de procurar emprego, nem o cara que fez um bico nos últimos 90 dias. Então, não é 12 milhões, não, são mais de 20 milhões de desempregados. E esse, se tivesse empregado, estava contribuindo para a Previdência estava tendo outro resultado. Se ela é aprovada nessa tese, os valores da aposentadoria, ele tem modificações? Muita modificação, Norival, porque aí serão a média de todos os cálculos dos salários recebidos ao longo do período.
Então você vai ter nesse meio muita média zero por estar desempregado, por não ter contribuição. Então, na verdade, o cálculo hoje, que são os maiores salários de julho de 94 para frente, passarão a ser a totalidade dos salários e, sem dúvida nenhuma, para baixar ainda mais o seu benefício. Eu vejo muito, deputado, muitas pessoas que quando eles vão se preparar, juntar os processos para eles se aposentarem, ele tem lá suas comprovações de pagamento e no INSS não consta nada. Por que isso acontece? É que no INSS tem um documento chamado CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. O que você tem que fazer? Mesmo que você não está querendo se aposentar agora, não tá, vai lá no INSS, pede a cópia do CNIS. Se no Cadastro Nacional de Informações Sociais tem um período seu que não está aparecendo, que não foi anotado, peça a inclusão imediatamente, que lá na frente vai fazer falta para você. E, na verdade, é mais fácil negar do que conceder. Então, negado o benefício, indeferido seu pedido, e por isso que a justiça está sobrecarregada hoje, porque deu muito indeferimento, muita negativa que poderia ter sido solucionada administrativamente, não foi, as pessoas vão para a justiça para reclamar seu direito. Na justiça acabam tendo esse direito que já deveria ter sido dado administrativamente. Mas para ele poder apresentar no CNIS, para ele poder pedir esse complemento que ele comprovou o pagamento. Administrativo. Não nada de justiça, ele vai lá na agência, pronto, está aqui o registro da carteira, não está aqui no CNIS, eu quero que isso aqui entre no CNIS. Olha, eu trabalhei tal período aqui nessa empresa, não está constando aqui, está aqui a declaração que eu trabalhei na empresa, está aqui com o meu solerite, tem que incluir no CNIS. CNIS é a peça-chave do seu documento de aposentadoria. E hoje você sabe que para aposentar é só ligar para 135, fazer o agendamento do seu benefício. Então, se você tiver internet, www.previdencia.org.br, você vai ter facilidade de fazer o agendamento e a partir daí buscar seu direito. E está muita gente correndo atrás agora, está todo mundo assustado. Ah, vai acabar meu direito, não poderia mais se aposentar. Hoje você pode se aposentar, porque só tem direito adquirido quem tiver, a mulher, 30 anos trabalhado, o homem, 35 anos trabalhado. Se não tiver isso, não tem direito adquirido nenhum. Vamos criar uma escalinha, uma forma escalonada de fazer o tal do pedágio. Falar em pedágio, você conhece bem essa praga, né? Então, vou criar um pedágio aí para poder aumentar o tempo de contribuição para a pessoa ter a expectativa de direito, não o direito adquirido. Para ele receber o 100% daquilo que ele contribuiu, qual é a idade e o que ele tem que fazer? Atualmente tem duas condições que são fáceis de serem entendidas. A mulher que tiver 30 anos de contribuição e 55 anos de idade, 85. A fórmula 85 para a mulher e a fórmula 95 para o homem. O homem 35 anos de trabalho e 60 de idade deu 95, eles têm direito à aposentadoria integral. Mas essa fórmula 85 e 95 foi uma emenda minha, aprovada em 2015, vai acabar com a reforma da Previdência. A Previdência vai sumir com essa fórmula 85 e 95. Então, se você estiver pertinho dela, do 85 e 95, faz a conta direitinho aí. Se você até junho desse ano tiver condição da somatória 85 mulher, 95 homem, você vai ter direito à aposentadoria integral. Lembra de um detalhe, essa fórmula soma-se os meses. Por exemplo, você tem 30 anos e 6 meses, no caso da mulher. Você tem 54 anos e meio. Vai dar 85, porque o meio daqui com o meio de lá soma e fecha mais um. Ah, ele se complementa. Se complementa. Um minuto só. Vamos para o comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje entrevistando o deputado federal e membro da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Pública, Arnaldo Faria de Sá. E como ficam as aposentadorias especiais? Olha, a ideia do governo é acabar com todas as aposentadorias especiais, mas não tem como acabar com todas. Certamente algumas têm que ser mantidas. O que o governo vai tentar criar uma condição é de que quem for aposentado numa chamada aposentadoria especial não pode voltar ao mercado de trabalho.
que tem a redução do tempo de trabalho, então você não terá condição de complementar o seu benefício. Mas não tem dúvida que na questão, principalmente dos professores, o governo vai encontrar muita dificuldade, porque é histórica essa aposentadoria e também já estava muito perto de ser conseguido uma aposentadoria que você lutou muito, Norival, que é a aposentadoria especial do caminhoneiro, que está quase saindo agora com essa confusão toda. Ela existia na época do FHC, que foi que caiu, né? Foi FHC, ministro da Previdência, Reinhold Stefanes, disse que o caminhoneiro não precisava disso. Falou que não precisava disso. Ele que nunca precisa de um caminhoneiro. É porque ele não sabe o que é ficar 14, 16 horas dentro de um barulho dirigindo um caminhão. Você sabe que é uma boleia, né? Mas haverá regra para a transição para esses atuais segurados no regime geral da Previdência Social? Olha, quem vai criar essas regras de transição somos nós do Congresso. Logicamente, vamos tentar criar o maior número de regras extremamente importantes da transição, esse pedágio que nós acabamos de falar aqui agora, para que a pessoa possa encontrar uma alternativa de complementar o seu tempo. E não são os aposentados do INSS os culpados da crise econômica do Brasil, não. De verdade, a Lava Jato está aí, mostra quem foram os ladrões do dinheiro público e que acabaram prejudicando a nossa Previdência Social. Deputado, e quais as regras referente à pensão por morte? A pensão por morte, hoje, ela é concedida de uma forma escalonada, dependendo da idade da mulher, e, na verdade, nessa nova proposta do governo, complica ainda muito mais a pensão. Se o cara estiver doente, morra logo, porque a pensão hoje é integral. Daqui a pouco vai ser uma merreca de pensão. O defunto vai valer mais agora do que daqui a pouco. Porque nós temos tido muitas procura e muito pedido de informações a respeito disso, que eles tentam querer saber qual que é o cálculo para essa pensão, essas coisas todas. Se o senhor tiver alguma coisa que o senhor possa até estar dizendo para eles por morte, como eu estou dizendo. Na verdade, essas propostas que o governo faz estão nessa PEC, que ainda não foi votada, e nessa PEC realmente vai limitar demais a questão da pensão. Então, nós vamos procurar garantir que a pessoa tenha esse direito. É duro você chegar para a pessoa dizer que ela não vai ter uma pensão reduzida a 50%, que é essa a proposta da emenda do governo, se a despesa da casa continua a mesma. Não é que morreu alguém, a despesa diminuiu. E uma coisa pior ainda, Norival, pior ainda. Hoje você pode ser aposentado e ter pensão. Você pode ter os dois benefícios. A partir da reforma, acaba a cumulatividade. Você vai ter que optar ou pela pensão ou pela aposentadoria. Ora, é um contrassenso. A pessoa que recebe pensão porque o antigo beneficiário contribuía com a Previdência. E a pessoa tem aposentadoria que tem que contribuir com a Previdência. Mas aí vai acabar esse duplo benefício, que é uma discriminação muito grande. Mas mesmo esses que já faleceram? Não. O que já está concedido não pode mexer. Mas os novos casos de pensão não poderão ser acumulados com a aposentadoria. Isso se aprovado? A proposta do governo. A proposta do governo. Eu até estou vendo ele aqui, dentro de uma das perguntas que eu ia fazer para o senhor, era realmente se era possível acumular as pensões com outro benefício. E, na verdade, o governo, quando vende essa propaganda enganosa de que a Previdência vai quebrar, rádio, televisão, jornal e também revista de circulação nacional, é uma propaganda enganosa. Eu já entrei numa representação no CONAR para que o governo seja punido pela propaganda enganosa. Não pode, nesse momento, o governo assustar, criar essa condição temerária, originária do Temer, né? De que se não mexer na Previdência vai quebrar. Eu acho que os problemas do Brasil não estão na Previdência. E, na verdade, você tem um detalhe que é extremamente importante. A maioria das pessoas que recebem benefício da Previdência estão recebendo, em média, 1,5 salário mínimo. Não é muito dinheiro, não. Quer dizer, então, e o governo quer colocar uma coisa que é odiosa. No benefício assistencial, que hoje é pago às pessoas com mais de 65 anos que não têm meio de sobrevivência, querem levar esse benefício para 70 anos e pagar menos do que o salário mínimo. E 70 na primeira porrada, porque na seguinte poderá ser além de 70. Eu não entendo esses caras. Mas a Constituição não proíbe isso? Aí está alterando a Constituição. Essa emenda é para alterar a Constituição. Ele altera ela para poder dar o direito a fazer altera para poder... Eu ia falar um palavrão, que vai ferrar o cara, vai. Agora me diz uma coisa, dentro da nossa categoria. E o caminhoneiro, ele pode receber a pensão por morte do seu cônjuge lá, falecida? Mesmo com as remunerações dele?
Hoje ele pode, na nova proposta do governo não poderá. Então essa é a nossa luta, que não tem lógica, essa condição de fazer o impedimento do benefício cumulativo de pensão com aposentadoria. E um filho menor? O filho menor tem direito, lógico, vai ter direito até os 21 anos, a partir daí cessa o benefício. Ali ele já tem que, a partir dos 21 anos ele já tem que, mas se ele começar a trabalhar a partir dos 18 anos... Não, independente de trabalhar, ele pode trabalhar e receber pensão. Ele não pode receber pensão, o limite de idade é após os 21 anos. E haverá mudança na duração da pensão por morte? Na verdade o que o governo quer é criar um escalonamento. Dependendo da idade da viúva, o percentual da pensão será menor. Essa é a proposta do governo, mas acho que a gente não pode criar essa discriminação odiosa, até porque o governo, acho que todo mundo está querendo levar vantagem. Mas quem quer levar vantagem nesse país é o governo. O governo é que vendeu essa história, e está aí os exemplos das várias licitações, das várias motretas, dos vários rolos, e de repente, para consertar o país, vendeu-se a história de que a solução é reformar a Previdência. E os empresários, de maneira geral, estão todos ávidos por essa reforma. Os bancos estão dando risada a mãos cheias, porque já aumentou a venda de Previdência privada, aumentou demais, e é isso que eles querem. Eles querem acabar com a Previdência pública do jogo da privada. Vamos para mais um comercial. Esse aqui é o seu Almeida. Cara, é gente boa pra caramba. Foi ele que fundou a firma, deu meu primeiro emprego. Eu devo a ele tudo que eu sou. Amanhã, aqui perto da firma, eu vou atropelar o seu Almeida. E ele não vai resistir. Infelizmente. Meu nome é Jefferson. Mas pode chamar a gente de estatística. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje entrevistando o deputado federal e membro da Frente Parlamentar em defesa da Previdência Pública, Arnaldo Faria de Sá. Deputado, eu queria que o senhor me explicasse um pouquinho mais, e pode até usar o tempo que o senhor quiser, para poder falar um pouquinho sobre a insalubridade e sobre isso. Como ficam as regras com esse novo sistema? No sistema atual você tem a insalubridade, a penosidade e a periculosidade. São as condições que permitem chamar os chamados aposentadorias especiais. O governo quer nivelar tudo por baixo, porque hoje, para você ter uma aposentadoria especial nessas condições de insalubridade, penosidade e periculosidade, você tem que ter o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, um palavrão, né? PPP. Além do PPP, você tem que ter o laudo técnico. O laudo técnico vai provar que a atividade que você exercia estava sujeita à insalubridade, à penosidade ou à periculosidade. E aí, tem um caso que eu acompanhei essa semana, em que foi negado o benefício na agência, foi feito recurso para a Junta de Recursos, a Junta de Recursos manteve o direito à aposentadoria especial, que administrativamente tinha sido negado. A SRD recorreu na decisão a favor do segurado, foi mantido o benefício e ainda assim mesmo o benefício não foi implantado. A SRD mandou de volta para o médico perito reavaliar a condição. Ora, se a junta já deu, a junta confirmou, eu não entendo por que encontrar dificuldade, é procurar pelo e ovo. Eles querem não conceder nenhum benefício nessas condições de insalubridade, penosidade e periculosidade. Uma coisa extremamente estranha que a Previdência tem feito. E, aliás, você vê que o governo baixou a medida provisória agora para cortar as aposentadorias por invalidez, para cortar os auxílios-doença. O cara já está doente, está numa situação desgraçada, vai entrar numa somatização, porque ele já está assustado, que estão dizendo que na perícia vão cortar o benefício dele. Porque os médicos peritos estão dizendo que das perícias novas que estão sendo feitas, nesses casos das aposentadorias anteriormente concedidas, eles estão cortando 80%, se vangloriando disso,
porque estão ganhando R$60 por cada benefício que eles estão reavaliando. Então, para pagar R$60 a mais perito, estão ferrando o coitado do aposentado por invalidez. E nessas alturas quem está pagando é o coitado que está deixando de receber. Rapaz, que sacanagem, quase falo um palavrão aqui. O senhor considera, o senhor que conhece bem o transporte rodoviário no nosso país, o senhor considera ele insalubre? Lógico, você sabe a dificuldade que é você transportar carga para esse Brasil afora. E você tem algumas estradas boas aqui em São Paulo, mas vai para o resto do Brasil, as estradas que você roda, as dificuldades que você tem no dia a dia, a pressão de você chegar logo para cumprir a sua carga e o retorno que você vem batendo lata, essa situação do dia a dia do transportador tem que ser tratada de uma maneira diferenciada e a gente estava quase aprovando aí uma condição de aposentadoria especial, mas agora, com essa situação, vai ficar muito difícil. Deputado, eu tenho andado dentro do estado de São Paulo, que até é a minha base territorial, eu tenho andado muito e tenho elevado sem ter a procuração do seu nome. Obrigado. Principalmente quando nós vamos falar em termos de aposentadoria, de algo dentro disso. E eu tenho usado o termo, que eu sou muito cobrado pela aposentadoria aos 25 anos, que seriam as especiais. E eu sempre tenho falado que é uma pessoa que tem transportado para nós N coisas dentro das câmaras do deputado, levando a esse segmento e esse conhecimento e para essa necessidade que nós temos, com as dificuldades que o senhor sabe muito melhor que eu. Mas eu queria que o senhor pudesse colocar e aproveitar as nossas câmaras e colocar para esses próprios caminhoneiros as respostas do que o senhor já está fazendo, do que o senhor pode fazer como deputado em defesa da aposentadoria. Apesar de todas as dificuldades, vai continuar brigando. Essa aposta nasceu lá em Santa Isabel, num seminário que você realizou com segmentos ligados à categoria, e sem dúvida nenhuma é uma necessidade, até porque sabemos da dificuldade e da falta de segurança que tem nas estradas, não só a falta de segurança da infraestrutura viária, não, a falta de segurança da criminalidade mesmo. Você sabe que é difícil hoje em dia você poder trabalhar. E na lei do caminhoneiro, que tinha aquelas estabelecimentos de descanso, até agora não aconteceu nada. Né? Tem um outro cantinho aí que você pode encostar, mas aquilo que estava previsto na lei, de ter os locais de descanso, os locais de garantida, não existe, meu amigo. E hoje você vê que tem carga que você é obrigado a fazer com escolta, porque senão você tem séria dificuldade. Você vê que até esses caminhões de valores aí, nego, arrebenta a blindagem deles com fuzil. Então, eu acho que precisa garantir segurança para o nosso caminhoneiro, garantir condições de trabalho para o nosso caminhoneiro e garantir essa luta que é histórica sua, Norival, de buscar a aposentadoria especial, que mesmo com toda dificuldade, vamos continuar batalhando. Então, são atos que a gente vem enfrentando ele ao decorrer dos tempos que as pessoas veem. Então, o caminhoneiro, quando ele começa tudo muito bem, e muitos deles pagaram muitos deles têm muito INSS, porque hoje você vai transportar, ele já é descontado um determinado valor do seu frete e sempre fica com algumas transportadoras ou alguns embarcadores e que não pagaram, eles reteram e ficaram em posse daquela verba. E o caminhoneiro continua devedor lá. O senhor enxerga algum meio que o caminhoneiro possa fazer isso e fazer o uso? Na verdade, a culpa é do governo que criou a Previdência Social, porque antigamente tinha o IAPTEC, você lembra disso, né? Do IAPTEC. Que era o instituto que tratava do transporte de carga e não tinha esses problemas todos. Por isso a saída é aquilo que você falou, é acompanhar o CNIS. Vai lá no CNIS, se você teve um frete com retenção de Previdência e não foi recolhido, a Previdência mandar o fiscal lá atrás disso e cuidar desse recolhimento. Que não pode o transportador amanhã ser culpado de não ter sido recolhido de importância, que dele foi retida. E para você, caminhoneiro, guarde esse comprovante, fique com ele. Se precisar ir lá na agência e pedir para inclusão no CNIS, você poderá fazê-lo. E isso só pode fazer pessoalmente. Eu não poderia, como entidade sindical, eu não poderia fazer isso para o caminhoneiro, fazendo o levantamento, mostrando para ele. A inclusão no CNIS é pessoal e intransferível. Tem que ser o próprio segurado que fazer
essa diligência. Mas a gente pode lutar para ter um convênio entre a Previdência e o sindicato, no sentido que o sindicato possa representar esse interesse do caminhoneiro junto à Previdência Social. Existe muito pedido dentro disso para mim e há necessidade, mas eu enxergo a Vamos dificuldade. marcar uma reunião com o superintendente da Previdência em São Paulo, junto com você, e tentar superar essa dificuldade. Eu fico agradecido. E eu queria dizer para o senhor que realmente parece tanto, mas estamos chegando ao finalzinho Obrigado. do programa. E eu queria que o senhor deixasse aí as suas considerações finais e realmente mostrasse aos nossos caminhoneiros o tanto da sua importância, do seu trabalho para nós dentro de Brasília e fora dele, e que nossos caminhoneiros possam realmente, se precisarem, procurar tanto a entidade, que seria o caminho até chegar ao senhor ou ir direto ao senhor, como o senhor quiser. Importante é o trabalho de vocês. Nós estamos lá reverberando essa luta em Brasília, defendendo interesse, levando os anseios da reclamação do Norival, nosso presidente, e continuamos lutando. O Tribunal de Contas já aceitou nosso pedido de auditoria. Já falei com o ministro-presidente Raimundo Carreiro, já deu início à auditoria para desmentir todas essas falácias que dizem que a Previdência está quebrada, que não está. A gente vai aprovar isso daí e vamos continuar pressionando o CONAR para que o governo seja considerado representante de propaganda enganosa. Isso não pode continuar acontecendo, porque a Previdência é nossa, não é de governo safado nenhum. E eu queria deixar aqui a você, nossos ouvintes, o nosso boa noite. E que aproveitem pelo menos uma aula, um pouquinho de uma aula com esse deputado que sabe falar de INSS e sabe falar em prol aos aposentados. O nosso boa noite. Obrigado. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de Muito Verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.